Fala, meu povo! Estamos de volta hoje com uma aula muito interessante sobre triângulos perfeitos. Você sabia que existe um padrão nos números que formam triângulos perfeitos? Não? Vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes de mais nada, não esqueça daqueles 3 Czinhos importantes: curtir, compartilhar e comentar, que ajuda bastante a gente no nosso canal, ok? Então vamos começar nossa aula. Observe essa sequência de números: número 1, número 3, número 6, número 10. Quem é o próximo? Né? Qual é a regra? A sequência que eu tenho aqui, ó. De 1 foi para o 3, do 3 foi para o 6, do 6 foi para o 10. Quem seria o próximo? Observe que nós temos uma lógica aqui que está dizendo o seguinte, ó. Daqui para cá eu estou aumentando 2. Daqui para cá eu estou aumentando 3. Daqui para cá eu estou aumentando 4. Então, qual seria o nosso próximo número aqui? Daqui para cá eu vou aumentar 5. Então, aqui eu teria 15, ok? Isso me dá uma sequência de números. Porém, esses números são chamados de números triangulares. Como assim, Edu? A gente consegue, com essa quantidade, esse número que está aqui, desenhar triângulos, organizá-los em triângulos. Então, eu vou te mostrar. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho 3. Observe que eu vou pegar um ponto e vou somar 2. Eu organizei esse número na forma triangular. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Se eu somar, eu tenho 3. Olha lá, um ponto, aqui eu tenho 2 pontos, aqui eu tenho mais 1 em relação ao anterior, somei 3. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho 2 pontos, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, e se eu somar, eu tenho 10. Observe que o nosso próximo seria formar um triângulo, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, que vai ficar aqui embaixo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, depois eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, e aí eu formei o meu triângulo, que é o triângulo perfeito, ok? Então, você já conhecia essa lógica? E mais a pergunta é: e se eu quiser encontrar qualquer posição dessa sequência? Se eu quisesse achar a quantidade que eu tenho de números em qualquer que seja, que eu tenho a posição 1, tenho a posição 2, posição 3, posição 4, mas se eu quisesse encontrar uma posição enésima, como que eu acharia essa fórmula? Eu vou te mostrar como que a gente faz isso. Perceba que eu tenho uma fórmula muito interessante que calcula, ele pode calcular qualquer posição desse número em qualquer lugar que você quiser. Como é que a gente vai calcular isso? Então, o termo n, ou seja, a posição que eu quero achar, vai ser n que multiplica n mais 1 dividido por 2. Aqui eu tenho como achar qualquer elemento. Ah, mas Edu, como assim? Eu não estou entendendo. Então vamos lá, vamos ver se bate essa fórmula, se ela serve mesmo. Se eu tenho aqui a minha posição 1, então eu vou chamar N1. Qual vai ser a quantidade de elementos que eu tenho na posição 1? Eu vou ter aqui N, que é 1, que multiplica N mais 1 dividido por 2. Fazendo essa conta, isso aqui vai ser 1, que multiplica 2 sobre 2, simplificando, então eu tenho um elemento. E se o meu N for 2, Edu, então eu vou calcular o T na posição 2. Como é que funciona? N que multiplica N mais 1 dividido por 2. Observe que no lugar do N eu coloquei 2. Fazendo essa conta, isso aqui vai ficar 2 que multiplica 3 dividido por 2. Simplificando, olha lá, encontrei o meu número 3. 1, 3. Vamos fazer mais um. E se o meu N for 3? Eu vou achar a posição 3. Como é que fica isso? 3, que é o N, que multiplica 3 mais 1 dividido por 2. Isso fica 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4, 12 sobre 2, dá 6. Encontrei o próximo termo. Agora com você. E se o meu N for 20? Qual vai ser a posição 20? Eu quero que você coloque aí nos comentários. Veja se você consegue calcular. N, que multiplica N mais 1 sobre 2. Estou aguardando. Coloca aí. E aí, acertou? Quanto deu? Então vamos conferir se bateu aí com o seu resultado. Olha só, o que é o T20? Seria 20 que multiplica 20 mais 1 dividido por 2. Então isso aqui vai ser 20 que multiplica 21 dividido por 2. Simplificando aqui eu tenho 10. Então isso significa que eu teria o número 210 nessa formação. Percebeu? Não há necessidade de eu ir construindo um a um. Eu posso chegar direto nele. Uma coisa bem interessante, eu não sei se você sabia, mas esses números triangulares, eles estão em diversos lugares da natureza. Em jogos estratégicos. É verdade. Eu vou te dizer alguns jogos. Por exemplo, o boliche. O boliche, a colocação dos pinos são formatos utilizando esse padrão triangular. Sabia que jogo de dama também, jogo de dama e xadrez, se você olhar algumas movimentações, elas podem ser feitas utilizando a estratégia de triângulos. É muito legal, né? Eu também acho. Matemática é sensacional. E aí, curtiu a nossa aulinha de hoje? Muito legal, eu achei muito interessante e queria passar isso para você. Mas eu gostaria que você, agora interagindo comigo, naqueles 3 Czinhos importantes do curtir, compartilhar e comentar, colocasse aí o que você achou. Você já sabia disso? Já era do seu conhecimento? E aí aquele desafio final. Eu quero saber se eu tivesse numa posição centésima, ou seja, lá no 100, qual seria esse número triangular? Você consegue? Então tá te aguardando. Coloque seu resultado aqui nos comentários. Um forte abraço. Bisu do Edu. E até a próxima. Tchau!